102,5 FM. Hoje o nosso bate-papo é com um especialista que entende e muito dos bastidores do mercado imobiliário e dos desafios que envolvem a legalização de imóveis no Brasil. Recebemos Elora Fernandes, advogada, especialista em direito imobiliário e direito sucessório. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Elora mesmo, né? Exatamente. Bom dia a todos. Elora. Elora. Tá ótimo. Bom dia a todos. Muito obrigada pela recepção, sobretudo nesse período, né, pós-festas juninas. Pós não, né, porque ainda tem muita gente ainda no ritmo. São João aqui na Paraíba. Aqui a gente ainda está no ritmo. Até em agosto. Exatamente. Tem São João, eu convite de São João para o mês de agosto. Pedro, é São João Pedro. Exatamente. Então, vamos falar desse tema que gera tantas dúvidas, muitas pessoas acabam se preocupando com o futuro. E como eu trabalho justamente com essa área voltada para propriedade, então a parte imobiliária, enfim, e direito sucessório, então é algo que a gente recebe constantemente dúvidas diariamente de como é que eu posso resolver agora algo que no futuro pode dar problema para minha família ou mesmo para mim mesma. Então isso é fundamental. E doutora, atenção você que está ouvindo a gente aqui, tem alguma dúvida sobre regularização de imóvel? Participa com a gente, já pode mandar seu áudio agora, 3015 37 37. Doutora, tem uma frase que diz assim: quem não registra não é dono. Exatamente. Vamos lá. E aí eu vou recorrer a algumas memórias com relação a isso. Eu lembro que eu cresci ouvindo aquela música, a casa que papai morou, que vovô morou, que papai... Passou pra mim. Exatamente. Casa que mamãe morou, que papai herdou, que passou pra mim. Exatamente. Pronto. É muito comum a gente viver nessa questão da tradição. Passa de avô para filho, para pai, para filho, enfim. E aí se acostuma muito com aquela ideia, tá na família há tempos, é nosso. E existe uma diferença muito grande entre propriedade e posse. Posse, digamos que eu tô com o meu celular aqui, eu tenho a propriedade dele, mas se eu tivesse com o celular da empresa, eu tenho uma posse. Eu costumo dizer assim, tá no papel? Então, diariamente, chegam pessoas com dúvidas com relação ao imóvel. Mas a primeira coisa, o ponto de partida é certidão de inteiro teor do imóvel. Então, é sempre importante você partir disso. E essa é uma segurança que eu repasso para todo mundo, sobretudo na compra e venda de imóveis. Porque uma coisa é alguém chegar para você e dizer assim: eu vou lhe vender, eu estou nesse local, mas será que essa pessoa pode vender esse imóvel para você? Será que ela é legítima proprietária desse imóvel ou ela só tem a posse? Então, muitas pessoas, às vezes, estão acostumadas a ver que aquela família, aquelas pessoas já estão naquele imóvel há tanto tempo que nem procuram, fazem o famoso contrato de gaveta, nem procuram o documento que reforça, que dá informação se você tem, de fato, a possibilidade de vender aquele imóvel porque você é o real proprietário. Então, são algumas cautelas que, quando algum constituinte chega, alguma pessoa para tirar dúvida, a gente diz: primeira coisa, vamos olhar o documento. Até porque esse imóvel, ele pode até ser daquela pessoa, mas ele está com algum tipo de indisponibilidade por causa de, às vezes, ações judiciais, bloqueio de bens, algo nesse sentido. Se tiver algo nesse sentido que a senhora falou agora, Sim. Bloqueio judicial, alguma interferência, qual é o primeiro passo? Vamos lá. Primeira coisa, quando alguém chega, e eu vou dar o passo a passo mesmo. Quando alguém chega para mim, a primeira coisa que eu digo: vamos saber se é imóvel urbano ou imóvel rural. Tem diferença? Tem diferença em termos de onde você vai encontrar as informações. Então, por exemplo, um imóvel urbano, a gente sempre orienta a ir ao cartório, buscar a certidão de inteiro teor do bem. Se for um imóvel rural, normalmente o pessoal já tem alguma documentação em casa para que a gente possa ter uma noção se tem algum tipo de... Mas, enfim, a gente busca o INCRA, busca as informações com relação... É como se fosse assim... o histórico daquele imóvel, certo? Então, lá a gente precisa saber quando é que foi aberta a matrícula,
quem foi que foi originariamente. Esse é o outro ponto. E aí nós temos como regularizar isso, certo? Isso é uma forma de aquisição. Exatamente. Por isso que um dos pontos que eu acho fundamental no atendimento a uma pessoa que tem dúvida com relação a isso, a primeira coisa eu digo, vamos investigar para saber qual é a melhor solução jurídica. O que você quer é regularizar o seu imóvel. O que é que você precisa para regularizar o seu imóvel? Vamos ver o que é que você tem de documentação. Por quê? E aí, voltando para aquela questão com relação a se tiver alguma pendência. Se tiver alguma pendência, a gente vai investigar de onde se origina essa pendência. Se é uma dívida com banco, se é uma dívida, por exemplo, referente à IPTU, que se converteu, enfim, na dívida ativa, foi gerada uma dívida, foi para a dívida ativa. Então, a gente precisa saber isso, para saber se essa pessoa tem a possibilidade de venda, de atuação com relação a esse imóvel. E aí, feita essa investigação, vamos lá, a pessoa, não existe uma matrícula do bem, não existe um registro em cartório, isso é muito comum, sobretudo, a gente fala muito no dia a dia, no interior isso é muito comum, mas não necessariamente. Nas capitais também. E aí, muito por conta dessa informação que eu disse, que a tradição, passar de gerações, faz com que você pense que você tem aquela propriedade, mas você tem a posse. Então, hoje, o que é que eu sugiro? A gente faz essa investigação e aí a gente diz, o passo a passo é esse. Mas não tem matrícula. Então, a gente tem outra forma. Vamos lá, a pessoa está lá nesse local há quanto tempo? Há quanto tempo você exerce essa posse? Existem formas, e a nossa legislação permite o que as pessoas têm cada vez mais ouvido falar como uma forma de regularização. Uso capião. Isso. Então, é muito comum o pessoal chegar, e aí a gente acaba ouvindo muito isso também nas redes sociais, como solução jurídica. O pessoal acaba, para poder viralizar... já é meu. Exatamente. O pessoal já usa aquela... Como regularizar o seu imóvel que você mora há muito tempo? Uso capião. Também conhecido como uso campeão, de forma... Muita gente chega, eu quero aquele uso campeão que eu vi nas redes sociais, porque o pessoal usa isso para poder chamar a atenção do pessoal nas redes sociais de forma de regularização. Doutora, quanto tempo, né, você morando num imóvel, numa terra, alguma coisa desse tipo, você pode utilizar desse use campeão, use campeão? Exato, vamos lá. A gente precisa saber, existem alguns pontos, mas o que é que a gente tem como meta, assim, para um atendimento do cliente? Você tem aí 5 anos, e aí lembrando, gente, eu estou falando aqui sobre bens imóveis, mas o uso capião também ele serve para bens móveis, tá? E pode ser feito na via extrajudicial. Então, mas assim, isso é matéria para um outro papo nosso para regularização. Mas quer dizer que se eu pegar um carro de polo, eu posso ficar com um carro de polo mais de 5 anos, eu posso ficar com um carro para mim. Pois é, temos aí algumas possibilidades. Mas vamos voltar pro imóvel. Vamos lá. Quando a gente fala de uso capião, a gente tem que pensar em algumas coisas. Acho que já tem aqui uma oportunidade, né? Eu tô olhando pro carrão dele vermelho ali no estacionamento. É do banco, meu filho. E logo... parcela todo dia 16, tá atrasado. Ave Maria! Não, quero não, Maria. Então, aí nós temos o seguinte. Uso capião, existem alguns requisitos. Então, vamos para esses requisitos, quais seriam? Posse mansa, pacífica. O que é mansa? Posse mansa? Vamos lá. É aquela que ninguém se contrapõe, que não tem, por exemplo, não chegou ninguém com prova dizendo assim, não, isso aqui é meu, eu não estou, isso não é seu. Isso aqui não está abandonado. Não tem uma ação judicial, não tem uma notificação extrajudicial, não tem... Posse mansa. É uma posse mansa. Mansa e pacífica. Mansa e pacífica. Certo? Porque muitas ninguém vezes... Ninguém reclamou, fui ficando até ficar. Eu tô aqui, ninguém me tirou, então agora ninguém me tira. Fui ficando até ficar. E aí, posse mansa, pacífica, duradoura, ou seja, que se desenrola, desenvolve no tempo. Pacífica, duradoura, não onerosa. Não onerosa significa que eu não pago por isso. Eu posso até ter pago lá atrás, mas assim, por exemplo, eu não pago um aluguel.
Entendeu? Eu não tenho um pagamento constante com relação a isso. Vínculo ali financeiro. Isso, eu estou exercendo, ninguém chegou para falar. E assim. Tô ali de graça. Exatamente. Ninguém fui ficando até ficar. E aí, uma das coisas que. O uso capião, ela é uma forma de regularização de propriedade. E aí, sabe aquela pessoa que está ali há muito tempo? Tem a família, já está ali há muito tempo, eu tenho provas, eu tenho tem fotos, registros, conta de consumo ao longo dos anos. Tudo isso é prova, doutora? Tudo isso é prova. Bom. E aí eu tenho alguns requisitos. E aí, caso a caso, certo? A gente analisa caso a caso para ver em qual ele se enquadra. Mas a uso capião, ela é uma forma que hoje em dia a gente regulariza muitos bens. E o que é que eu costumo dizer? Quando um cliente chega, esse constituinte, ele tem dúvida. E quando eu falo assim, não, a gente pode resolver por uso capião, eu acho que normalmente a reação é, não, eu não sou posseira, não. Eu não sou posseira. Porque eu acho que ao longo dos anos isso ficou tão marcado, acho que em novelas, em filmes, alguma coisa de que uso capião é aquela coisa da pessoa que tomou posse, foi ficando lá. E muitas vezes a pessoa, ela pagou por aquele imóvel. Só que ela pagou, ela não fez o registro, era um contrato de gaveta e aquilo nunca se resolveu. Então, quando você dá a solução da uso capião, normalmente o cliente ele fica assim, não, mas eu paguei. Mas ele pagou lá atrás, há 20 anos. Como regularizar isso agora? E uma das coisas que eu mais digo, é diferente, por isso que é muito importante regularizar os imóveis hoje. É diferente antigamente, que não se existia informatização, não havia cruzamento de dados. Hoje em dia, cada vez mais nós temos. Então, é muito importante que a gente esteja muito atento a resolver no agora. E eu digo isso porque eu trabalho com direito sucessório, ou seja, com eventos que têm a ver com a questão da morte. Então, por exemplo, o inventário, que é algo feito após o falecimento de alguém. Uma das coisas que mais acontece é você não poder fazer a divisão de um bem, porque aquele bem não está ali regularizado. Então, você tem um imóvel que você pensa em deixar para familiares, mas para resolver aquilo no futuro vai dar muito mais trabalho, porque não foi regularizado em vida. Eu tenho uma pergunta aqui, são duas em uma, tá? Tem um áudio do meu amigo Marcos Vinícius, que eu pedi para a senhora escutar o Marcos Vinícius, e eu vou deixar uma de Paula Paulão. A Paula Paulão é assim, bom dia, quando um imóvel tem herdeiros e um quer vender barato, o juiz pode obrigar que os outros assinem? Paula Paulão. Eu tenho o Marcos Vinícius também, lá do Valentina. Coloca o fone aqui só para escutar o Marcos Vinícius direitinho aqui agora, tá? Pode, o Marcos Vinícius, lá do Valentina. Bom dia, né? Eu adquiri a chave de um imóvel. Foi feito um documento em cartório, né? Aquele procuração para usufruto, né, do bem. Porém, ainda consta na Caixa Econômica, que foi o banco de financiamento do imóvel, o nome do proprietário original, né, da pessoa original, e eu só tenho esse documento feito em cartório. Tenho já água e luz em meu nome, mas o IPTU e outros documentos são no nome ainda do proprietário original. Como eu faço para legalizar? Já posso fazer alguma coisa para legalizar hoje ou só quando terminar o financiamento? Pronto, a pergunta dele aí, ele está pagando, mas está do outro. Ele tem um documento que o outro passou a chave para ele. Então, vamos lá, porque esse é um tema delicado. Mas o IPTU é no nome do outro. Isso, o que é que acontece? Eita. Isso é muito comum, sabe? E o que eu vou dizer para vocês aqui, de 2020 para cá, as demandas referentes a financiamentos têm gerado muitas dúvidas, enfim. O que é que acontece? O que aconteceu foi um repasse. É um contrato entre duas pessoas, um que conseguiu o financiamento junto ao banco
e, por algum motivo, pagou, ou não repassou e recebeu algum valor de quem agora está pagando diretamente. Comprei a chave da casa, que chamava muito. Só que o contrato, o banco, ele não é obrigado a fazer esse repasse. Essa transferência para o outro. E normalmente ele não faz. Por quê? Acaba Porque ficando uma transferência de boca, um repasse de boca. E isso gera riscos, certo? O outro pode dizer, não, terminado de pagar, já pensou, terminado de pagar o imóvel, dizer, esse imóvel é meu? Nesse caso, vamos lá, ele tem um documento que ainda que seja feito no cartório, mas assim, existe toda uma comprovação de pagamento, mas a minha preocupação não é com relação a isso. A minha preocupação nesses casos é o que está lá, envolvido com a Caixa, em algum momento. Nós temos dois problemas aí. Um familiar do outro contestar. Não. Digamos que ele faleceu, e aí ele deixou herdeiros e aquilo ali vai para herança. Porque está no nome dele. Seu Antônio vendeu a Paulo. Isso. Tá? Aí Paulo vinha pagando. Aí seu Antônio tá no nome de seu Antônio. Seu Antônio morreu. Isso. Aí os filhos de seu Antônio podem reivindicar. Ele pode dizer que está no nome dele. Aí, assim, é pano para manga de uma ação judicial. Mas tem outro problema. A pessoa que era proprietária estava com dívidas. Muitas dívidas. Eita. E aí, o que aconteceu? Penhoraram bem. Eita. E aí, nós vamos ter aí o interesse de terceiros, embargos de terceiros. Meu Deus! É pano pra manga. E assim, eu falo sempre... Eu falo sempre sobre isso. Transfira pro seu nome, Marcão. Repasse de bens, seja de bens móveis ou imóveis, é uma dor de cabeça. Mas bem móvel, normalmente um financiamento aí de 3 a 5 anos, né? Só que um caso de financiamento de imóveis pode botar 30 anos aí. Muito tempo. Aí, minha casa e minha dívida. Exatamente. Só que vento que venta lá, venta cá. Vamos pensar aqui. E se quem adquiriu, é um problema também para quem vendeu. E se quem adquiriu não pagou as prestações? No nome de quem vai ficar a dívida? De quem está lá junto ao banco. E o banco, ele não tem interesse em fazer essa transferência. O banco só quer receber. Quando ele fez a análise de crédito, ele fez a análise de crédito de São Antônio, não foi teu, João. Exatamente. Então, nós temos essa dificuldade. E a outra dúvida... Foi a de Paula Paulão. Paula Paulão disse assim, se tem uma casa, por exemplo, tem herdeiros. Certo. Aí um dos herdeiros quer vender mais barato. Os outros não concordam na questão de valor. Certo. O juiz pode obrigar a vender pelo preço mais barato? Ou tem que ter o consenso ali? Então, vamos lá. Isso aí, ó, vixe. Pano pra manga também. Mas vamos lá. Só problemão aqui, né? Mas essa matéria, propriedade, aí, sucessões, você lida com patrimônio. Então, se você lida com patrimônio... Isso destrói família, gente. Sim. Então, só que aí vamos para a dica. Primeira coisa, cada ano que passa, a gente percebe uma maior consciência das pessoas com relação a tentar resolver as coisas em vida. Isso já ajuda muito. O aumento da expectativa de vida, a construção mais fácil de patrimônio, na medida do possível, faz com que você pense no futuro e tente organizar isso em vida. Dá para fazer isso, certo? Um planejamento sucessório, que a gente fala. Mas não fez isso. Primeira coisa, inventário você pode fazer na via extrajudicial, só que para isso você precisa de um acordo entre as partes, que não é esse caso aí. Então, quando você tem uma dificuldade com relação a isso, você vai para a via judicial. O que significa estar com o juiz, certo? Então, o juiz ele vai analisar o posicionamento de todas as partes. Normalmente, quando existem divergências, por exemplo, não só com relação a valor, mas não querer vender aquele imóvel porque aquele imóvel tem toda uma memória afetiva, uma lembrança da infância, então tem várias questões assim. Quando você chega no momento em que o processo, a primeira repercussão disso o processo ele vai durar anos. Se não existir um consenso entre as partes, vai durar anos. O valor. Você pode pedir uma perícia, algo que possa avaliar qual é o valor mínimo. E aí, normalmente, o juiz ele autoriza a venda num valor não inferior àquele. Da perícia feita, ou então, você pode apresentar um documento feito por um engenheiro, enfim, alguém que você contrate, mostrando qual seria exatamente.
O Felipe, nosso Filipão aqui, tá colocando assim: o irmão da minha esposa comprou um terreno de Boca. Depois de um tempo, morreu. Quando foi atrás, os índios tinham tomado de conta. Ele queria que deixasse um pouquinho mais claro também sobre a parte dos campeão, né? Que estão dizendo a partir de que momento, né, que ela é caracterizada, o tempo, né, o prazo, né? Pronto. 5 anos, né? A gente sempre dá como referência 5 anos, mas isso aí vai depender do tamanho do imóvel, das características do imóvel, de como é feita essa posse, por exemplo. Se for mais de 15 anos, você não tem nem não tem nenhum critério. Não tem nenhum critério, por exemplo, de você estar com um imóvel de 250 metros, enfim. Você não tem requisitos com relação a isso, há mais de 15 anos. Só que uma coisa a gente precisa fazer com relação a uso capião é sempre tomar cuidado de guardar as provas. E aí, a conta de consumo, ela é a principal, certo? A outra pergunta anterior era... Sobre o indígena. Sobre o terreno que comprou de Boca, aí morreu, quando foram atrás, os índios tinham tomado de conta. Ele bota assim, ó, comprou de Boca, não registrou, infelizmente. Infelizmente, num caso como esse, foi de Boca. Aí para isso, a gente precisaria saber se realmente quem vendeu tinha a possibilidade de venda, mas a envolver questões de indígenas que a gente trata como direitos silvícolas da população indígena, o interesse é diferenciado. Então, precisaria de todo um procedimento em cima disso. E aí, para isso, sendo muito franca, precisaria de um documento muito forte, um documento que mostrasse com mais... Uma prova muito... Isso. De Boca hoje nem beijo, né, doutora? Exatamente. De Boca. Qual é o conselho que a senhora deixa para as pessoas aí que estão justamente negociando, né, Erli? Que caem, às vezes, no conto do vigário, né? Aquela história toda de, mas é meu, mas e as provas, né? Exato. Ela vai deixar esse conselho aqui para quem compra de Boca. Deixa eu trazer o Jean Vaqueiro rapidinho, que tem uma pergunta para ela aqui, rapidinho. Alô, Jean! Bom dia, Silvio Batalha, bom dia, Erli, Poli. Pergunta, doutora aí, para tirar uma dúvida. Em caso, assim, da pessoa falecer, assim, um pai ou uma mãe, assim, Deus o livre, só perguntando para tirar uma dúvida que eu tenho. Quem mora na casa, assim, são várias casas, mas tem a casa que a pessoa mora, a pessoa tem prioridade como é? De receber aquela casa como herança, como é que é? Pronto. Vamos lá. Não é uma prioridade, certo? Não existe essa linha de prioridade. Mas o que ela pode fazer é tentar ficar nesse imóvel durante um tempo. E aí ela pode... se os outros irmãos quiserem cobrar algum tipo de aluguel, podem cobrar, enfim, mas não existe uma prioridade, certo? Infelizmente, não. E Paulo deixou um ano, foi, Paulo? O conselho final sobre essa história de Boca, do conto do vigário, mas confia em mim, mas é meu... Provas, né, doutor? A gente é da gente. É tudo nosso, tá em casa. Tá em Minha casa. palavra vale ouro. Hoje em dia, palavra vale ouro, Às vezes doutora? não falou nem em casa que tá negociando aquilo ali, quando pensa que não, bate as botas e ficou aquele negócio. A gente não sabe nem do dia de amanhã. Quanto mais no futuro, e quando você trata de imóvel, você não tem essa previsibilidade. Vamos lá, estamos vivendo, sobretudo agora, na nossa cidade, um aquecimento nas vendas, muita gente vindo de fora, e a gente já está vendo aí. Se você... vejam só, a maioria dos problemas ocorrem com pessoas que você conhece, imagine com quem você não conhece. Não venda de boca. O futuro a gente não tem como controlar. Documento é prova e cada vez mais as informações elas são virtuais e vão fazer com que cada vez mais vocês tenham uma possibilidade de regularização dos imóveis, sabendo quem é o proprietário, se tem pendência, enfim, cada vez mais. Procurem um advogado para regularização o quanto antes, para depois não ficar como aquela música, já que estamos na rádio. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, nem registro. É isso!
Isso, regularize antes que seja tarde, viu? Pense em você, pense nas gerações futuras, enfim, tudo comprovadinho. Deixa a gente agradecer a advogada especialista em direito imobiliário e direito sucessório, Elora Fernandes. Muito obrigada pela aula que a senhora deu aqui. isso. Uma das melhores entrevistas que a gente já coisou aqui. Nossa, Viu? Parabéns, viu? muito obrada, muito obrigada. Seu Instagram, doutora, pra gente achar? Elora Fernandes, Vou agora mesmo. certo? Com E-L-O-R-A Fernandes. E eu também falo do mundo, digamos, da minha vida, mas como advogada, mas também como mulher, como uma pessoa que gosta de casa, no Casa da Meseira. Lá eu também dou dicas com relação a questões de imóveis. Perfeito. Obrigada bom? demais. Bom dia, até a